noite, amados. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 27. Grande, grande, grande é o Senhor, aleluia, Deus. Joel, capítulo 2, versículo 27 em diante. A palavra de Deus diz assim: Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até que sobre servos e servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem com vós, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amados, nós vemos que Deus ele tem diversas promessas nas nossas vidas. A direção dele é sempre plena, o planejamento dele é algo maravilhoso para nós. E nós queremos um pouco falar, na semana passada nós estávamos falando a respeito ali do dia de Pentecostes, de se cumprir o dia de Pentecostes, do início ali da igreja, quando ela começou, logo que Jesus partiu, da manifestação do Espírito Santo de Deus em relação ao processo de crescimento da igreja. Mas nós precisamos entender que todo planejamento e propósito de Deus, ele parte de um ponto. Nós sabemos que quando Adão pecou e caiu, naquele tempo Deus fez um projeto, um plano de restauração para o homem. Nós vemos que durante muitos anos Deus trabalhou diversos homens dele para fazer isso acontecer, porque veio em Cristo Jesus essa restauração. Todavia nós vemos um processo desde lá de Noé, porque houve algo na vida de Noé, houve algo na vida de Moisés que trouxe a existência desse processo. E nós comentamos muitas das vezes, ou falamos sobre algo que nós chamamos de profecia, ou nós falamos palavra profética, mas nós precisamos muitas das vezes, isso até para que a nossa fé venha a ser a cada dia mais restaurada, a nossa fé venha a ser cada dia mais fortalecida, ver onde aconteceu isso, por que aconteceu isso. E aqui em Joel, Deus dá uma profecia através desse profeta, e Deus fala que chegaria um dia, ou seja, algo sobrenatural ia acontecer um dia, ao qual ia trazer um planejamento, um projeto dele, a existência desse projeto. E aí Joel chega aqui e fala assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amados, quantos anos levou desde que Joel deu essa profecia até o cumprimento dessa profecia? Quando nós vemos aqui em torno de quase 700, 800 anos entre algo que Deus falou, entre uma palavra que foi dada até o cumprimento dessa palavra. E quais os processos para o cumprimento dessa palavra? Muitas das vezes nós temos a dificuldade, por exemplo, Deus chega para nós e fala assim: eu vou, por exemplo, mover na sua vida e te dar um emprego. E às vezes o processo do emprego, o processo dessa palavra revelada de Deus, ela leva um tempo desde a profecia da palavra de Deus ser lançada até a concretização dela, ou seja, o dia que você toma posse desse emprego. E esse processo na sua vida, desde que a palavra foi dada até o cumprimento dela, ele depende de diversas coisas. Ele depende muitas das vezes de você ouvir a palavra de Deus que diz que te daria um emprego, e de você buscar de Deus o seguinte: Senhor, o que é necessário que eu faça para que eu venha a ter esse emprego? É algo que o Senhor vai fazer, é algo que está pronto já,
é algo, digamos assim, que vai correr de uma certa forma natural para que eu tenha, ou nesse processo todo, além do teu mover, eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas das vezes Deus chega para você e te fala a respeito daquilo, mas a primeira coisa que Deus te pede, ou que Deus te fala para fazer a respeito daquilo é, por exemplo, faz um curso em tal área, se aprofunda em tal área, comece a aprender sobre tal área. Para quê? Ou com qual objetivo? Porque Deus te prometeu um lugar, Deus te prometeu um emprego, mas tudo que Deus faz é para o louvor da glória do nome dele. E o que Ele deseja de você? Que ao chegar naquele lugar, você honre o nome dele. E para honrar o nome dele naquele lugar, muitas das vezes você tem que chegar ali amadurecido, você tem que chegar ali com o conhecimento necessário para estar naquele emprego. Porque você chegar ali e, não, estou aqui, recebi esse emprego de Deus, maravilha, não sei fazer nada, não vou fazer nada, e aí você começa um processo naquele lugar, ao invés de fazer crescer o nome de Deus, fazer com que o nome de Deus seja ali proclamado. As pessoas começam a dizer, ele disse que Deus mandou ele para cá, mas ele não faz nada, ele não sabe fazer nada, ele não tem conhecimento algum. Então, nós estamos vendo a questão de muitas das vezes na nossa vida, em termos da profecia pontual para uma pessoa, Deus falar, eu vou te dar isso, mas existe um processo para que Deus conceda isso. Mas aí nós vamos aqui e pensamos em algo que ia fazer um mover sobrenatural, uma profecia de Deus que ia trazer unidade ao povo, uma profecia de Deus que iria trazer poder, um poder sobrenatural, não mais só sobre uma pessoa, mas sobre um grupo enorme de pessoas. Não foi só, por exemplo, nessa ação, nessa palavra de Deus aqui, não era só para que um indivíduo tivesse o poder de Deus, para que um indivíduo viesse a, digamos assim, fazer prodígios e maravilhas. A promessa não era essa. A promessa dizia da seguinte forma: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E nós, quando pensamos, ou quando colocamos a entender o processo de Deus para algo tão grande, nós precisamos entender que se passa por muitas coisas. Então Deus chega para Joel, um servo dele, um profeta dele, e fala com ele, dá essa palavra, abre a tua boca e diz, assim diz o Senhor. E ali começou aquele processo, porque já era um projeto que Deus havia formado, ou vamos dizer assim, escrito no céu. Havia um projeto pelo qual se dizia que o Espírito de poder, a ação do Senhor seria manifesta sobre a terra, e ela seria manifesta, sendo manifesta por muitos homens, e não sobre um só. E quando essa palavra veio a dizer, olha, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e a palavra é lançada no mundo espiritual, entendam bem, os anjos ouviram essa palavra, mas os inimigos, os demônios também ouviram essa palavra. Homens ouviram essa palavra. O Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, todos se tornaram conscientes dessa palavra. Até então não. Essa palavra era muito restrita. Era dado ao conhecimento a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus, desse projeto de derramar sobre a humanidade, de derramar sobre todo um povo o Espírito dele. Ou seja, eles sabiam que era necessário que isso viesse a acontecer no futuro, para que o homem se tornasse o quê? Um com Deus, para que o homem entendesse a verdade de Deus, o querer de Deus, para que o homem tivesse no seu coração a palavra de Deus. Então isso era conhecido da Trindade de Deus. Mas até então o que ele faz? Eu vou revelar isso aos homens, eu vou trazer isso diante do mundo espiritual, e num ato profético, num ato de fé, eu vou dizer que isso vai acontecer. E isso não será, digamos assim,
mas algo apenas do meu domínio, do Espírito Santo e de Jesus. Isso será de domínio público, todos saberão. E na hora que Joel chega e abre a sua boca e fala: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, o céu para em função disso. O mundo espiritual torna os olhos e os ouvidos para aquela palavra que foi dada. Tamanha era aquela palavra, tamanho seria o que aconteceria sobre a terra, toda a terra, porque a terra não tinha experimentado tal coisa até então. Eles viram o Espírito de Deus mover sobre a vida de Moisés, eles viram o Espírito de Deus mover sobre a vida de muitos juízes, de profetas, mas a palavra dada foi essa: olha, haverá um tempo, eu prometo, eu digo, eu falo que assim vai ser derramado o meu Espírito sobre todos os homens. E aí algo diferente começa a acontecer, porque isso passa de ser domínio do mundo espiritual e físico. E aí começa uma grande força, e aí começa um grande exercício. Primeiro do lado de Deus, o Espírito Santo, Jesus e os anjos, para que isso acontecesse. E do outro lado, o lado contrário, do lado do inimigo das nossas almas, para que isso não viesse a acontecer, porque é algo que ele se esforça, que o inimigo se esforça para fazer, digamos assim, não acontecer. É aquilo que sai da boca de Deus. Ele se esforça para quebrar a profecia, a palavra dada por Deus. E aí começa esse exercício. Os anjos fazendo aquilo que tem que fazer, e os demônios fazendo aquilo que tem que fazer para tentar quebrar a palavra de Deus. E esse exercício durou em torno de mais de 700 anos. Esta obra, esse planejamento, este separar de homens, homens, mulheres, crianças, este mover começou a ser feito. Ou seja, muitas das vezes, amados, quando você faz um projeto, às vezes você faz o rascunho do projeto e depois você detalha ele, mas Deus traz o detalhamento do projeto. E ele diz assim: acontecerá depois que eu derramarei o meu Espírito sobre todos. E aí ele fala o seguinte: o que vai acontecer quando isso acontecer? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, ou seja, aquele ato vai ser tão sobrenatural, e o poder vai ser que eu falarei na boca dos vossos filhos, eu falarei na boca das vossas filhas, ou seja, algo grande irá acontecer sobre todo mundo. E ele continua dizendo o seguinte: vossos filhos e vossas filhas vão fazer o que? Profetizar, vão trazer a minha palavra, e isso vai ser por toda a terra. E ele continua dizendo: olha, vossos jovens vão ter visões, e os vossos velhos eles vão te ver, ou seja, eu vou colocar um espírito excelente nos homens, para que eles consigam enxergar dentro do mundo espiritual. Não vai ser tão somente um ou outro, não vai ser tão somente aquele ao qual meu Espírito está sobre ele, mas esse derramar vai ser tão pleno, e eu vou abrir os olhos dos homens, para que eles consigam ver, para que eles consigam ouvir, ou seja, para que esse reino, esse mundo que nós chamamos de mundo espiritual, ele seja de conhecimento dos homens. E esse era o mover que estava previsto. Essa era a vontade de Deus, que foi proclamada, ou seja, a profecia foi dada, a palavra de Deus foi lançada, um ato profético foi feito, porque está escrito na palavra do Senhor: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu ele aos filhos dos homens. Ou seja, um homem, por de nome Joel, ele chama a existência essa palavra, ele diz: assim diz o Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo que essas coisas vão ser feitas no mundo físico, que isso vai ser proclamado no mundo físico, e todo um mover, amados, ele acontece naquele tempo. São diversos exercícios, diversas pessoas fazendo diversas coisas para que isso viesse a acontecer. E nós vemos que nesse processo, muitos profetas trouxeram ali diversas palavras, e nós vemos que quando Jesus vem ali, ele começa a caminhar sobre a face da terra ali, ele começa a desenvolver o seu ministério físico sobre a face da terra, e quando ele alcança ali 30 anos, chegou o tempo daquele mover vir para ele, e ele passar aquele mover para todos
Jesus vai ser batizado. E no batismo de Jesus a palavra diz que o Espírito vem sobre ele. E aí vem a palavra do céu, outro ato profético. E assim diz o Senhor: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Ou seja, haverá e sairá da boca dele a minha palavra, eu vou falar com ele. Quando Jesus vai e começa a pregar o Evangelho, a palavra, nós vemos que logo no início ali do seu ministério, em Lucas 4, ele chega e fala o seguinte: pelo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu. O que queria dizer isso? Começou o processo. A unção, o poder começou a ser derramado sobre os homens. Eu comecei a fazer o quê? A mostrar esses prodígios, essas ações. E não só ele, nós vemos que os apóstolos, durante o tempo que estão caminhando com Cristo Jesus ali, eles fazem diversas coisas. Jesus começa a ensiná-los como seria o processo, o que eles tinham que fazer para que isso acontecesse na vida deles. E aí nós vemos quando nós chegamos em João, no capítulo 14, em que Jesus vira e fala o seguinte: olha, eu vou rogar ao Pai, vocês não vão ficar mais só. Ou seja, eu vim, eu caminhei sobre a terra, eu ministrei a palavra, eu fiz a vontade do Senhor, e agora eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie o Consolador. Ou seja, lembra da palavra de Joel? Lembra do que foi dito? Porque o Espírito Santo é quem consola, amados. É Ele que fala os corações dos homens. O Espírito Santo é o que norteia, porque é Ele que nos direciona no caminho. O Espírito Santo é que nos traz alegria, nos traz a paz, nos traz gozo em nossas vidas. Ou seja, Jesus vira e fala o seguinte: eu vou rogar ao Pai, ou seja, vou chamar a existência do mundo espiritual para o mundo físico, a profecia que foi dada. Eu vou trazer essa unção sobre a vida de todos. E Jesus, nós vemos no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 e depois no capítulo 17 de João, ele falando, ensinando ao homem essas ações, as propriedades, o poder do Espírito Santo. E ele vem falando do Espírito que consola, do Espírito que direciona. Ele vem falando de um poder sobrenatural que iria trazer alegria aos homens. E aí quando ele chega ali no capítulo 17, ele clama para que isso aconteça. Ele ora para que isso aconteça. Porque uma das ações, uma das habilidades do Espírito Santo é tornar o homem um só coração, uma só alegria, um só direcionamento, uma só vontade. E aí ele chega ali em João 17, 21, e ele fala o seguinte: ele vira e fala com Deus o seguinte: eu peço a ti, ou seja, eu oro a ti, que todos sejam um. Ou seja, chegou o tempo. É necessário que todos se tornem um. É necessário que a mesma unidade que eu tenho contigo, eles venham a ter. Para quê? Para que o mundo entenda que o Senhor me enviou. Ou seja, eu estou chamando a existência nesse mundo aqui, a palavra que foi dada lá atrás, e ela há de acontecer, para que o homem entenda e para que o homem veja como nós caminhamos, como é que nós vivemos a nossa vida, como vive a Trindade em unidade. Ou seja, que ela vive com um propósito no coração, uma só direção, um só desejo. E aí ele chama a existência nessa oração, e ele fala: olha, eu rogo ao Pai. Vamos abrir aqui João, no capítulo 17, João 17, e nós vamos ler aqui o verso 20 e 21. João 17, 20 e 21 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Senhor, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, eu chamo a existência
existência a unidade, a nossa unidade, a unidade que nós temos sobre a vida dos homens. E essa unidade haveria a partir de quê? A partir de algo sobrenatural, algo grande que teria que acontecer. A partir do Espírito Santo de Deus, ao qual, igual nós estamos falando, capítulo 14, 15, 16, nós vemos, por exemplo, no capítulo 15, ele falar de como essa unidade. Ele falando que, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, a nossa unidade estamos em que eu tenho um papel e meu pai tem um papel, e nós caminhamos nessa unidade. E ele fala o seguinte: vós sois os ramos, ou seja, a virtude que há de emanar em vós. Esse mesmo poder, ele emana de quem? Ele emana da videira, que sou eu, e essa videira vai fazer algo tremendo. Ou seja, o mesmo poder que há em mim, há de agir nas nossas vidas. E quando depois ele traz lá em João 16, que ele continua explicando a respeito do Espírito da promessa, ele fala dessa unção, desse poder, de como esse Espírito age. E como nós acabamos de ler aqui em João 17, ele chama a existência através do que? A oração, através de um pedido, através de chegar a Deus e falar dessa necessidade. E para quê? Para que todos fossem um. Amados, quando nós começamos a compreender a grandeza, o sobrenatural de Deus, nós aprendemos que planos e projetos de Deus, eles são feitos de forma minuciosa, eles são feitos de forma dedicada. Ou seja, quando você foi chamado para exercer um ministério diante de Deus, e uma palavra foi lançada, e Deus muitas das vezes usou um profeta, Deus usou um anjo, Ele usou quem Ele quis para virar e falar o seguinte: assim diz o Senhor, você será isto, isto e isto. Amados, na mesma hora, o mundo espiritual ouve. Os anjos começam a trabalhar para que isso aconteça na sua vida, e os inimigos, os demônios, começam a trabalhar para que isso não venha acontecer na sua vida, porque eles não querem que a palavra de Deus se cumpra. Mas o empenho de Deus é grande. Quando nós vemos, amados, chegamos ali em Atos dos Apóstolos, e aí Jesus chega, e como nós ministramos a semana passada, e ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, aguardai, aquietai, buscai no vosso coração, ficai onde está, porque é necessário que a promessa de Joel se cumpra, que a profecia que foi dada a partir da boca de Joel aconteça. Ou seja, ficai em Jerusalém até que o poder desça do alto, até que o Espírito Consolador, o Espírito que traz a unção, que traz a unidade, venha sobre a vida de todos, para que aconteça aquilo que foi falado, ou seja, para que a profecia se cumpra. E aí nós vemos um povo fazer o que? Aguardar em Jerusalém. E como nós estávamos ministrando semana passada, eles não aguardaram tão somente sem fazer nada, eles continuaram buscando, eles continuaram orando, porque cabe a nós entender que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé as coisas não acontecem, porque o último passo para que uma profecia se cumpra na sua vida, na minha vida ou na igreja num todo é fé. É crer que a palavra veio da parte de Deus e que nós precisamos fazer o que? Reivindicar essa palavra. Porque até então o que eles fizeram? Os discípulos aprenderam de Cristo Jesus. Jesus cumpre o papel dele para que essa palavra se cumpra na vida de todo aquele povo. Os discípulos começam a aprender. E Jesus chega e fala como aquilo vai acontecer. E ele fala no modo de dizer: olha, chegou a reta final, é agora que vai se cumprir, então aquietai, ou seja, aguardai em Jerusalém, até que do alto venha o que? O revestimento de poder, e aí ser-me-eis testemunhas. Por quê? Qual que era a promessa de Joel? Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que é testemunhar, meus amados? É trazer a palavra viva de Deus, que vem direto da boca de Deus até os homens, e essa era a promessa.
A promessa é quando diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar? Ouvir de Deus algo e levar aos homens. E era essa palavra que haveria de se cumprir. E aí nós vemos que em Pentecostes, a palavra diz que vem como um vento impetuoso, e são derramadas línguas naquele lugar. E ali nos diz a respeito daquele povo judeu ali, que começa a mover pessoas de todos os lados, falando nas maravilhas de Deus. E eles entendiam, aqueles homens que falavam aquelas diversas línguas. Amados, a unidade se cumpre naquele dia. Aquela palavra, ela vem em existência, ela traz um mover sobrenatural naquele dia. E logo depois, quando nós vamos ler ainda na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, aí nós vemos o que aquilo fez com a igreja, o que aquele mover fez. Por que houve tanta batalha, tanta luta, tanta guerra para que aquilo acontecesse? Por que houve tanto exercício no mundo espiritual para se cumprir a palavra de Joel? Como a própria palavra diz, nós vamos ler agora aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, a profecia se cumpriu. A ferramenta que a igreja precisava para ser conforme a vontade de Deus foi dada na mão dos homens. E os homens entenderam a ferramenta e começavam a utilizar essa ferramenta, quando a palavra diz que eles agiam em unanimidade, que eles tinham ali tudo em comum, que eles perseveravam unânimes em oração. A palavra diz ali que o poder vinha, que os prodígios aconteciam, porque um não queria fazer para si, mas todos queriam fazer para o reino, para se cumprir a vontade de Deus, para se cumprir a palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus traz uma palavra, Ele zela para que ela se cumpra. Nós vemos que quando Ele traz uma profecia, Ele se empenha para que a palavra dele venha se cumprir. Então, como nós começamos a falar logo no início da ministração aqui, muitas das vezes nós temos um rema de Deus em relação ao ministério, em relação ao trabalho secular, em relação a diversas coisas das nossas vidas. Mas quando essa palavra é lançada e o mover começa a ser feito ali, nós temos tanto dedicação de um lado, que nos apoia segundo o querer e a vontade de Deus, e um outro lado, que tenta, digamos assim, tirar aquilo que Deus tem para nos dar. Mas nós precisamos fazer o quê? Perseverar. A palavra diz que quando Jesus virou e falou o seguinte: ficai em Jerusalém, ou seja, permanecei, aguardai, ou seja, crede que vai acontecer dessa forma. O que eles fizeram? Eles se dispersaram? Não. Eles estiveram naquele lugar e começaram a buscar de Deus, orar a Deus, a querer de Deus algo sobrenatural. E aconteceu a palavra. E como o Senhor havia dito, o Espírito foi derramado. Ele trouxe a unidade sobre os homens ali. Mas precisamos, amados, a cada dia entender a preciosidade de uma profecia que começou em torno de 2000 anos atrás, e uma profecia que até hoje ela se mantém,
porque o Espírito continua a ser derramado. Com qual objetivo? Trazer a unidade entre os homens, trazer o poder vindo do alto, da parte de Deus, trazer curas, prodígios e maravilhas, com o objetivo de crescimento do reino de Deus, e para que todos saibam que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, a palavra que Ele dá, Ele se esforça para que ela venha acontecer no tempo dEle, segundo a vontade e o querer dEle. Finalizando, amados, nós temos em nosso coração o direcionamento de Deus. Nós temos promessas de Deus, tanto coletivas quanto individuais, mas é necessário, é preciso que nós venhamos a fazer o quê? Perguntar a Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para que isso se cumpra? E ao ouvir de Deus o que é necessário que eu faça para que isso se cumpra, eu venha a fazer aquilo ali. E durante o tempo que eu esteja fazendo, eu permaneça, porque volto a dizer, existe uma batalha grande no mundo espiritual para tentar fazer aquilo que foi dito. Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador, nós temos a parábola do semeador tão somente como a pregação do evangelho de salvação. Amados, vai muito além disso, porque quando uma profecia é dada da parte de Deus para a sua vida, a palavra fala que depende da terra em que ela cai. E conforme a terra, e não só conforme a terra, a palavra diz em certo ponto que vindo aves, elas comem a semente, ou seja, foi dada a palavra, nós precisamos guardar a palavra em nosso coração, vigiar a palavra em nosso coração. Foi dada a palavra, o nosso coração precisa de permanecer como terra fértil, ou seja, nós precisamos de aguar essa semente. Com o quê? Com a busca, com o clamor, com a oração diante de Deus. Para quê? Para que essa semente venha brotar e que nós venhamos a ter fé, ou seja, crer. O Senhor disse, e se Ele falou, Ele há de cumprir a sua palavra. Então aquela parábola lá do semeador, ela cabe também para a palavra profética que Deus deu para a sua vida, não só para a salvação de todos, mas se Ele prometeu, se um dia Ele falou, eu vou fazer isso, ou seja, Ele lançou a semente da palavra no seu coração, você precisa vigiar, porque o vosso inimigo, Satanás, como está escrito, o ladrão, ele vem para quê? Roubar a palavra que foi lançada no seu coração. É uma das coisas que ele quer fazer. Ele vem para quê? Destruir o quê? A esperança que há dentro de você. E aí, quando nós precisamos guardar para que essa semente não venha a ser roubada pelo inimigo, nós, enquanto terra fértil em Deus, com o Espírito Santo em nós, regamos, orando, crendo, ou seja, que essa palavra há de se cumprir até que um dia venha o broto dela. E quando vem o broto, nós não podemos falar, vem o broto, está pronto, não preciso de fazer mais nada. Precisamos continuar perseverante, porque o cumprimento daquela palavra é o fruto que a árvore dá. O cumprimento daquela palavra não é só o broto, não é só o crescimento. O cumprimento dela é você ver o fruto, é você se alimentar do fruto. Ou seja, o que nós temos diante de Deus em nossas vidas é a palavra dele, é a maior semente. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas cabe a nós compreender em nosso coração, em nosso íntimo, que precisamos cuidar dessa palavra, cuidar dessa semente, empenhando todos os dias das nossas vidas, fazendo o que? Crendo, buscando, clamando, colocando diante de Deus o que? As nossas petições. Como Deus, eu creio, o Senhor disse que faria, e o Senhor há de fazer, e eu desde já te louvo, ou seja, estou regando essa semente, por aquilo que o Senhor, pela fé, já me deu, ou seja, eu já vejo com os olhos da fé, em minhas mãos, o fruto da semente que o Senhor colocou no meu coração, e aí se manifesta esse poder. E o exemplo que nós demos aqui a respeito de Joel,
é que não importa o tempo para Deus, não importam os anos para Deus, Ele em tempo nenhum deixou de se empenhar para que se cumprisse essa palavra. E é uma palavra tão maravilhosa que, se ela levou 700, 800 anos para se cumprir, ela tem 2.000 anos que nós vivenciamos. Ou seja, o fruto dela é um fruto eterno, é um fruto duradouro. Vemos aqui 3 versículos falando dessa palavra em Joel. Ele abre a boca e fala 3 versículos ali, e ali começa o processo. Muitos anos para se cumprir, mas o fruto dura bem mais tempo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos e coloca diante de Deus 2 coisas na sua vida. Uma das coisas que você precisa colocar na sua vida é que o cumprimento dessa palavra, quer seja a palavra que Deus te deu de ministério, a palavra que Deus te deu sobre o emprego, a palavra que Deus te deu, digamos assim, sobre uma restauração, que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir, e que você precisa cuidar dessa palavra. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente nos ouve, Pai, porque a tua palavra é verdadeira e genuína, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa no seu tempo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, e te pedimos, faz-nos lembrar as sementes que foram lançadas em nosso coração, Pai. Faz-nos lembrar, Senhor, as palavras as quais o Senhor nos deu, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que o Senhor, Pai, outrora nos disse que iria fazer em nossas vidas, Pai, porque isso será feito para o louvor da glória do Teu nome, Pai. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e desde já Te agradecemos também, Senhor, por essa palavra dada, Senhor, através da vida do Teu servo Joel, Pai. Te louvamos porque o Senhor a cumpriu e o Senhor continua cumprindo essa palavra em nossas vidas, Pai. Te louvamos, Senhor, porque essa ferramenta, Pai, nos tem sido, Senhor, muito útil, Senhor, a cada dia, Senhor, nos nossos afazeres, Pai, nos nossos ministérios, Pai, assim, Senhor, como a nossa vida dia após dia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para fazer acontecer. Nós te louvamos, Pai, porque como está escrito na Tua palavra, Pai, Tu não mente, Pai. Antes o Senhor nos disse, Senhor, que faria, Pai, e o Senhor o fez, Pai. E para o louvor da glória do Teu nome, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar ali no corpo. Aleluia, Deus. Grande, grande, grande é o Senhor.